Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois pra me jogar no mundo tinha um mundo inteiro, mas achou muito engraçado me jogar cabreiro. E na barriga da miséria eu nasci brasileiro, sou do Rio de Janeiro. Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará. Eu não vou duvidar, nega, e se Deus negar, como é que vai ficar, nega? Deus dará, diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Eu não vou duvidar, nega, e se Deus negar, como é que vai ficar, nega? A Deus dará, Deus dará. Jesus Cristo ainda me paga, um dia ainda me explica por que é que pôs no mundo essa pobre titica. Eu vou correr o mundo afora, dar uma canjica, que a cabeça alguém se embala, o ronco da cuíca. E aquele abraço pra quem fica aí. Eu dará. Eu não vou duvidar, nega, e se Deus não dá, como é que vai ficar, nega? A Deus dará, diz que Deus dará. Muito bom, hein? Dona Flor e seus dois maridos. Você sabe que toda vez que esse trio vem aqui é sucesso absoluto. É um prazer receber música piauiense da melhor qualidade, com intérpretes da melhor qualidade. Se essas três figuras fazem isso num acústico, eu fico imaginando vocês com uma banda completa. Se bem que eu sou super fã de acústico, eu acho que é bem legal, principalmente aqui no nosso programa. Então, queria dar as boas-vindas à Marina, ao Freitas, ao Ronald. E hoje o Rigoberto levou falta, mas eu imagino que foi por uma causa nobre, não é, Marina? Foi sim. Então você vai ter a trilha sonora dessa semana do Falando Nisso, assinada por Dona Flor e seus dois maridos. Mas olha, nossos assuntos principais do nosso sofá, do nosso conteúdo do programa hoje, são dois. O primeiro deles é fotografia. Eu vou entrevistar aqui uma figura que aqui no nosso programa você já tem o hábito de nos ouvir agradecer a Tibério Hélio. Os nossos bastidores são fotografados, clicados por Tibério Hélio. O Tibério é um dos caras mais talentosos na área dele do Nordeste. Ele está com uma mega exposição agora para o mês de maio e ele vai contar tudo para a gente desse evento, mas principalmente da trajetória dele. Como é num mercado tão competitivo, onde todo mundo produz conteúdo, em especial imagem, que a pessoa consegue se destacar. Como é que ele faz? Como é que ele montou essa rede de relacionamento, que é uma rede nacional, que faz não só ele fotografar, mas também falar sobre fotografia em várias universidades do Brasil e eventos também. Daqui a pouco eu vou conversar com ele. A gente tem também aqui o professor doutor Hélio Ferreira. O professor Hélio é uma figura incrível, doutor em literatura, com mestrado em graduação em letras na Universidade Estadual do Piauí, e ele veio falar de um livro de poesias, mas um livro completamente diferente, América Negra e Outros Poemas Afro-Brasileiros. É um livro que reúne uma série de poemas referentes à conjuntura social, existencial e cultural do indivíduo negro nas Américas. Vai ser uma entrevista fantástica. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, a gente agora vai chamar ele, que também é uma referência da sua área, que é da área de humor. Ele está sempre aqui para fazer o nosso programa ficar melhor ainda e principalmente para nos fazer sorrir, ou melhor, gargalhar. Amaury Jucá. Boa noite, Amaury. Boa noite, Maia. Boa noite aos convidados aqui na plateia. Boa noite ao pessoal que está em casa acompanhando, falando nisso. Agora em maio a gente comemorou o Dia das Mães, não é? E eu estava pensando que a gente vai mudando, né? De acordo com o que vai crescendo e vai envelhecendo, a forma de relação com a mãe. Aos 3 anos de idade é: mãe, eu te amo. Aos 7 anos de idade, aos 3 anos de idade, mãe, eu te amo. Aos 7 anos de idade, mãe, tu é chata. Aos 16, mãe, tu é muito chata. Aos 18, eu preciso sair da casa da minha mãe, eu não aguento mais. Aos 25, mãe, tu tinha razão. Aos 30 anos de idade, você diz: como eu preciso voltar para a casa da minha mãe. Aos 50 anos, eu não posso perder a minha mãe. E aos 70 anos de idade, você diz: eu daria tudo para ter a minha mãe aqui comigo hoje. É verdade, é incrível você falar isso, porque
No caso de mãe, muito mais raramente, mas a gente só sabe o valor de uma mãe mesmo quando a gente não tem. Você sabe que eu perdi a minha mãe quando eu tinha 14 anos, e aí todas as pessoas que eu vejo reclamando de mãe, que mãe é muito chata, que pega no pé, que dá conselho fora de hora, que faz a gente pagar mico, eu fico pensando, como eu queria estar pagando mico, estar tendo uma mãe dando conselhos fora de hora, né? É verdade. Sempre que eu vejo alguém falar mal da mãe, ou então alguém tipo assim, reclamando da mãe, mãe, você não faça isso, não faça aquilo, então tratando mal a sua própria mãe, eu fico muito chateado, porque eu nunca levantei a voz para minha mãe, mesmo que eu não concordasse com ela, eu sempre, sim senhora. É bom ser filho então, da mãe. valorize sua mãe. É bom ser filho da mãe, você pode ter certeza absoluta. E a gente aproveita para falar também que tem os pães, né? Aqueles que terminam desempenhando as funções também todas, né? Não só de mãe, mas também de pai. É muito legal. Você já disse tudo isso, menos o de 50 e o de... Você não disse o de 50 e o de... De 70. E o de 70. Não. Só, né? O restante você já falou tudo. Já falei tudo. Deixa eu dizer qual é a minha inspiração de hoje. Eu vou mostrar o depoimento de um garoto de 5 anos que chocou a internet com a opinião contundente dele sobre racismo e preconceito. Veja. Eu acho que se eu sou mesmo afrodescendente, esse afrodescendente gosta de contar história, de fazer história lá da África, nesse estilo. Porque eu acho que, mesmo que não apareça a moral, que nem nas fábulas, tem uma moral ali escondida que você toma pra você. Que você aprende bastante, aprende a ser humilde, aprende a ser forte, aprende a respeitar os outros, assim como a gente deve ser. Eu acho que eu aprendi a respeitar, aprende que também, que ninguém vive sozinho, ninguém pode viver sozinho, ninguém pode viver isolado. Todo mundo tem que estar num conjunto, numa equipe bem grande, pra gente poder combater o preconceito, combater a fome, combater praticamente tudo, porque tudo nesse mundo cria um debate, vai ter sempre alguém que vai ser racista, que vai ter uma opinião diferente, vai sempre ter alguém. Por isso que eu gosto de aprender alguma coisa, para poder, não você debater com a pessoa, mas você mostrar para ela como que é você ser negro, ponto de vista, mudar o ponto de vista da pessoa para como você se vê, entendeu? Porque você saber pedir, saber respeitar, não é você ser fraco. Ser fraco é você não pedir, você não respeitar, você não ajudar para não parecer fraco. Isso é ser fraco. Por isso que nunca é bom ser arrogante com as pessoas, nunca é bom você tentar debater a pessoa para poder deixar ela no chão. Você tem que fazer a pessoa ver o seu ponto de vista, entendeu? Isso que vai mostrar para a pessoa que mesmo, você é negro, você é isso. Não, eu sou negro, mas eu tenho 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, 2 rins, um pâncreas, um fígado. Tudo que você tem, tudo que muda é a cor da pele e a personalidade, porque o caráter é a única coisa que quase nada pode mudar. Uau! Bis, bis, bis. Soco, né? No pé da barriga, do estômago. Que menino que fala com clareza. Como ele é articulado, não é, professor Hélio? O professor Hélio estava ali assistindo. Professor Hélio que vive estudando a questão dos negros, né? O que a gente vai falar hoje de América Negra, vai falar sobre isso também. Ficou abismado, como todos nós, eu tenho certeza que você é de casa também. Como é que se fala com essa eloquência, né, nessa idade, sobre negro, sobre preconceito? Que clareza, né? Muito bem-vindo. Qual a idade dessa criança? 5 anos. 5 anos. Foi o que o meu produtor disse, é o que disse que tá. Ele se transformou num viral, eu acho que ele tem um pouco mais de idade. Ele tem cara ali de uns 8, 9 anos, viu, produção? Se transformou num viral, mas eu acho que ele não tem 5 anos. Mas mesmo com 8, 9 anos, ele é uma criança e fala muito bem. Mas deixa eu dizer o que vem por aí na minha entrevista nacional dessa semana. A Ana Carla Fonseca é uma das principais especialistas em economia e cidades criativas no mundo. Ela é consultora, conferencista internacional, é assessora de economia criativa para a ONU, é autor de vários livros sobre marketing cultural e financiamento da cultura, economia da cultura, desenvolvimento sustentável. Ela é a entrevista nacional dessa semana do Falando Nisso, e a entrevista é imperdível, porque ela vai nos fazer ver Teresina e ver o Piauí com outros olhos e sentir a nossa cidade com outro coração. Veja o que vem por aí.
Então vamos a ela, Ana Carla Fonseca. A ideia aqui é dar uma luz, melhor, um clarão, uma explosão, para a gente ter ideia de como a gente consegue ser criativo, como a gente consegue lucrar no bom sentido, não só no sentido mercenário, mas no sentido de troca, de transformar algumas realidades nas nossas cidades. A cidade criativa é uma cidade que se reinventa sempre. Então, assim, é uma cidade que está o tempo todo deixando alguma coisa de surpreendente. É uma cidade quase sinestésica, assim, aquele lugar onde você quer estar, porque você sabe que algo bacana vai acontecer, se você ficar enriquecida de alguma forma. E a gente fez vários estudos no mundo para entender o que faz com que uma cidade tenha essa carinha, tenha esse jeito. Muito legal, a entrevista que vem por aí nacional dessa semana. Antes de ir para o intervalo comercial com Dona Flor e seus 2 maridos, vamos chamar o recado do Carvalho. O Carvalho tem sempre um perto da gente e adora fazer a gente economizar. Pode rodar. O Carvalho tem de tudo para facilitar o seu dia a dia em qualquer época do ano. A variedade e a facilidade para pagar são os diferenciais dos serviços que o Carvalho oferece a todo momento aos seus clientes. Dentre eles, o nosso cartão Carvalho, onde você divide em 3 vezes sem juros o valor de suas compras do mês. E já no setor de eletro, você divide em 10 vezes sem juros. Além de tudo isso, você conta com restaurante, padarias e muito mais. Então, não perca mais tempo. Passa no Carvalho, tem sempre um bem pertinho de você. E agora deixa eu falar para vocês que a Ultra Service trabalha com produção de apostilas em larga escala, impressões de cópias coloridas a laser, o maior parque gráfico a laser do estado. E você que é empresário, que tem um empreendimento na área de educação, cursinho, faculdade, empresas de maneira geral, sempre precisam desse tipo de serviço. Você não precisa dispor de um espaço físico, equipamentos, funcionários para a produção do seu material gráfico. É muito simples, terceiriza, chama a Ultra Service, que a gente garante que eles dão conta do recado. Eles terceirizam todo o setor gráfico com menor custo e, o mais importante, com entrega pontual. Fica na Rua Coelho de Resende 989, Centro-Norte. O telefone é o 3302-3484. Vamos ver o recado. Tudo o que você precisa está em um só lugar. Ultra e-Service Gráfica Rápida. Serviços gráficos em geral. Produção de apostilas em larga escala. Impressões e cópias coloridas a laser. Scanner em grandes formatos. Plotagem e muito mais. Qualidade com menor custo da cidade e entrega pontual. Atenção você empresário. Pensou gráfica e comunicação visual? Pensou na Ultra e-Service. Solicite já o seu orçamento. Rua Coelho de Resende 520, Centro-Norte. 3302-3484. Agora sim, Dona Flor e seus 2 maridos, no próximo bloco a gente vai falar sobre fotografia e ainda hoje com o professor Hélio Ferreira, doutor em literatura, para falar sobre a América Negra e outros poemas afro-brasileiros. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, você não sai daí de jeito nenhum, porque agora a gente vai com música da melhor qualidade. Por favor. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim, não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu